Nesse vídeo, você verá como são feitos os cálculos dos principais campos da análise de compras. Veremos também quais filtros que influenciam nesses cálculos. Apenas para facilitar a compreensão, vamos fazer a análise de um produto específico. Vamos deixar marcado a opção Considerar média de vendas e vamos fazer a análise para 60 dias de vendas. Agora vamos executar esse filtro para conferir como serão apresentadas as informações. Então aqui na análise carregou o produto que filtramos e no caso do campo estoque mínimo e prazo de reposição, o valor apresentado nessas colunas vem do cadastro do produto. Para conferir ou editar essas informações, você pode abrir o cadastro do item através desse botão de atalho. Observe que o cadastro abre direto no produto que estava selecionado na análise de compra, sem que você precise fazer filtros. Então aqui na guia 4, saldo de estoque / lote, você encontra o campo estoque mínimo e o prazo de reposição. Então lá na análise estava apresentando o estoque mínimo de 50 e prazo de reposição 5. Então é o mesmo que está aqui no cadastro do produto. Quantidade de estoque mínima 50, prazo de reposição 5. Se nesse prazo de reposição estiver em branco no cadastro do produto, esse prazo será buscado no cadastro do fornecedor que estiver selecionado na análise. Então, se no cadastro desse fornecedor tiver um prazo médio de entrega, esse prazo será carregado nesse campo. E no caso das colunas consumo diário, estoque mínimo calculado, estoque para dias e sugestão, o valor apresentado nesses campos dependem se está marcada ou não a opção Considerar média de vendas aqui na guia Filtros. Então, se estiver marcada, o cálculo do consumo diário, por exemplo, vai considerar a quantidade vendida nesse período dividido pelo número de dias desse intervalo de datas. Então, nesse exemplo, estamos considerando todas as vendas do dia 2 de setembro até o dia 2 de outubro. Então, seria um período de 30 dias. Para conferir a quantidade de vendas nesse período, aqui na guia Análise, você pode utilizar essa opção Média de vendas dos produtos. Marcando esse item, aqui na parte de baixo, você pode conferir mês a mês qual foi a quantidade vendida em cada mês desse produto. Então, como esse é um produto novo, só teve vendas em setembro e em outubro, aqui você também tem a opção de visualizar essas informações no modo gráfico e também analisar de 3 em 3 meses qual que foi a média vendida desse produto. Então, no nosso exemplo, o período informado foi de setembro a outubro. Então, vamos somar quanto foi vendido de setembro com o que foi vendido em outubro. Então, nesse caso, seria os 130 mais os 90, daria um valor de 220. Então, agora precisamos dividir pelo número de dias que foi informado no período de vendas. Nesse caso, foi do dia 2 de setembro até o dia 2 de outubro. Então, seriam 30 dias. Deu um total de 7,33. Nesse caso, chegamos no mesmo valor de consumo diário calculado pelo sistema. No caso do estoque mínimo calculado, esse campo vai considerar o consumo diário vezes o prazo de reposição. Então, para repor esse produto, demora 5 dias. E se o consumo diário dele é 7,33, então, no mínimo, para você não ficar sem estoque nesse período de reposição, precisaria ter em estoque 36,66. Então, seria o prazo de reposição vezes o consumo diário. No caso do estoque para dias, o cálculo desse campo vai considerar o saldo do produto, que é 130, dividido pelo consumo diário, que é 7,33. Então, se o estoque atual é 130, dividido pelo consumo diário, que é 7,33, o resultado
é 17,74. Porém, como estamos falando de dias, o sistema arredondou para 18. Então, ele está indicando que o estoque atual desse produto pode atender 18 dias de vendas. E no caso do campo sugestão, o cálculo inicial desse campo deve ser o seguinte: o prazo de reposição, que no nosso exemplo é 5, mais o estoque ideal para dias, informado nesse campo no filtro, que no nosso caso é 60, vezes o consumo diário, que seria o 7,33. Então, com esse cálculo inicial, o prazo de reposição mais estoque ideal vezes o consumo diário, você consegue identificar qual que é a necessidade de estoque para todos esses dias, que seria quantos dias leva para repor o produto e para quantos dias você quer vender o produto. Então, considerando essa quantidade de dias e o consumo diário, a necessidade seria de 476,66. Porém, precisa ser considerado outros fatores para chegar no valor da sugestão. E através desse quadro é possível conferir quais fatores devem ser considerados. Então aqui o sistema resume que o consumo diário é 7,33, que a necessidade é 476,66, porém já tem 130 em estoque, então essa quantidade será desconsiderada. Vai desconsiderar também se tiver pedidos para outras lojas, pedidos ao fornecedor, nesse caso também está desconsiderando 126 na quantidade, e vai somar na sugestão pedidos feitos para outras lojas e pedidos de transferência. Então, nesse caso, o sistema chegou na sugestão de 221. Observe que na necessidade era 476,66. Porém, como estamos falando de unidades, o sistema arredondou essa quantidade após a vírgula para 1. Então, se for calcular, por exemplo, esses 476,66 menos o estoque atual, que era 130, menos a quantidade de pedidos ao fornecedor, que é 126, deu um valor de 220,66. Nesse caso, esses 66 foram arredondados para 1 e o sistema deu uma sugestão de 221. Então, levando em consideração o prazo de reposição, o estoque ideal, o consumo diário, o estoque atual e os pedidos, o sistema irá calcular a sugestão. Então, esses campos são calculados dessa forma que mostramos, se a opção considerar média de vendas estiver marcada. Porém, se essa opção estiver desmarcada, os cálculos feitos nesses campos que mostramos serão bem diferentes, pois não será considerado as vendas para esses cálculos. Então, para conferir como são feitos os cálculos quando essa opção está desmarcada, vamos desmarcar ela e vamos executar novamente o filtro para conferir os dados. Então, no caso do estoque mínimo e prazo de reposição, eles continuam com o mesmo valor, pois, como comentamos anteriormente, esses dados são buscados do cadastro do produto. Porém, no caso do consumo diário, observe que o valor mudou. Antes o consumo diário calculado era 7,33, agora mudou para 10, pois quando a opção considerar média de vendas estiver desmarcada, o cálculo feito no consumo diário será o estoque mínimo do produto dividido pelo prazo de reposição. Então, 50 dividido por 5 vai chegar num valor de consumo diário de 10. E no caso do estoque mínimo calculado, como não está sendo considerado a média de vendas, o valor apresentado nesse campo será o mesmo do estoque mínimo informado no cadastro do produto. No caso do estoque para dias, o cálculo continua sendo o estoque atual dividido pelo consumo diário. Mas como agora o consumo diário foi calculado diferente, o valor do estoque para dias também mudou.
Então, com esses cálculos, ele está apresentando que com o estoque atual desse produto, dá para suprir 13 dias de vendas. E a sugestão também continua com a mesma forma de cálculo, porém, como o consumo diário está levando em consideração somente o prazo de reposição e o estoque mínimo, o cálculo da necessidade e da sugestão tiveram um valor bem diferente da análise que fizemos anteriormente. Então, essa sugestão, independente se estiver marcada ou não considerar média de vendas, ela sempre vai usar a mesma forma de cálculo. Porém, como a sugestão leva em consideração o consumo diário, e o consumo diário é calculado diferente se está marcado ou não considerar média de vendas, então a sugestão pode ser bem diferente. Em resumo, você tem a possibilidade de fazer a análise de compra com base na média de vendas, marcando essa opção e informando um período, ou você pode fazer também a análise com base no estoque mínimo e o prazo de reposição. Nesse caso, basta deixar essa opção desmarcada. Lembrando que aqui na guia análise, se estiver marcada a opção média de vendas dos produtos, você tem a possibilidade de verificar a quantidade vendida mês a mês do produto que estiver selecionado na tela. E também você tem a possibilidade de visualizar através de gráfico a evolução de vendas desse produto. Outra opção seria clicar com o botão direito sobre ele e escolher essa opção Informações do produto, ou pressionar a tecla F3 que também abre a tela. Então, através dessa tela, além de você conseguir visualizar a quantidade de vendas mês a mês, dentro do ano, você também consegue visualizar as quantidades de compras desse produto mês a mês. Inclusive, aqui você pode visualizar também através de gráfico e marcando essa opção, dá para visualizar um modelo de gráfico em 3D. E no lado direito da tela, o sistema simula qual que seria o saldo disponível, considerando as quantidades de pedidos ao fornecedor e as quantidades informadas na análise. Então ele simula aqui qual seria o saldo disponível desse produto no estabelecimento selecionado, considerando esses valores de pedidos e de análise.